Nesse momento, né? Um bom dia, a graça e a paz do Senhor sobre todos nós, né? Agradecemos o nosso bom Deus que nos permitiu estarmos aqui de pé, adorando, exaltando o nome dele, né? E nós, hoje, no momento da escola bíblica, entendemos também de nos dedicarmos à oração e acredito que foi um momento bem especial para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? E nós cremos nisso, né? O oxigênio do cristão, o oxigênio da igreja é a oração, né? Cristão, igreja que não ora, infelizmente fica com os dias contados, fica vulnerável, né? Então nós cremos que é nesse momento que a gente se despoja diante do nosso Deus. E, irmãos, se vocês receberem aí o folhetim, vocês vão ver que tem uma leitura aí proposta. E eu gostaria de que nós lêssemos todos nós juntos esse texto tão conhecido da gente. Chegando, ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tudo, né, que nós fazemos, a gente tem que buscar a orientação do Senhor. A gente tem que buscar a orientação em Deus. Tudo. Essa é a vida do cristão. Por quê? O cristão vive para a glória de Deus. Deus, ele se revela através da sua palavra, mas o entendimento do cristão, a intimidade do cristão com Deus é a partir da oração. Um exemplo, vamos ler um livro de qualquer autor aí. Você lê o livro dele, mas isso não significa que você tenha relacionamento com ele. É a mesma coisa a palavra de Deus. A gente lê com fé a Bíblia, acreditando que o Senhor usou homens, cerca de 40 homens inspirados pelo seu Santo Espírito, para escrever acerca de quem ele é e para poder escrever qual é a vontade dele com relação aos homens. E os homens, a partir daí, segui-lo. Mas só que a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, é uma conversa. Oração resumindo como nós falamos aqui há pouco tempo, oração é falar com Deus. Oração é conversar com Deus, né? A palavra nós ouvimos e oração nós verbalizamos, nós falamos com o Senhor, seja uma oração na nossa mente, uma oração por palavras, enfim, sabe? E não sei se vocês estão percebendo como que o Senhor tem nos chamado a atenção à questão do amor. E eu entendo que isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus está nos atraindo, está chamando a nossa atenção, como nós vimos na carta de Paulo aos Coríntios. A gente pode fazer qualquer coisa. Se nós não tivermos amor, de nada adiantará. Podemos fazer sacrifícios de dinheiro, sacrifícios com o nosso próprio corpo, nós podemos ter todos os entendimentos, variedade de dons espirituais, enfim. Se tudo isso não estiver sendo movido por amor, de nada vai nos adiantar. E nós precisamos sempre compreender que não podemos confundir o evangelho com caridade. O evangelho é amar ao Senhor sobre todas as coisas. O evangelho não é a respeito das nossas obras. O evangelho é a respeito da boa obra de Deus em Cristo Jesus, por amor a nós. Isso é o evangelho. A partir do reconhecimento do evangelho, nós praticamos as boas obras de Cristo Jesus. Não é as boas obras dos homens, não é as boas obras da igreja,
não é as boas obras de Cristo Jesus. E um mandamento que é tão conhecido de nós, né, que nós acabamos de ler, e ele diz aqui no versículo 31, na parte B, não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, o cristão que não está movido por amor não está fazendo sentido. E aí, olha que interessante como que termina. O fariseu falando, reconhecendo isso, né? O escriba. Que amar o Senhor sobre todas as coisas é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E aí depois Jesus faz um elogio a ele, né? Aqui no versículo que a gente não pôs aqui, mas Jesus fala, ó, você está próximo do reino de Deus. Por quê? Ele está reconhecendo, ele está na contramão de tudo aquilo que o sistema religioso que a gente vai ver em Lucas reconhecia. Quer o quê? Se apoiar nos seus próprios esforços. É por isso que a igreja, o culto, quando nós nos reunimos aqui, né, para cultuar, porque o culto não cessa, aqui, vamos dizer assim, é um culto coletivo, ou como nós chamamos, é um culto público. E, na verdade, o nosso culto, a gente vai ver isso na parábola também, ele é de caráter celebrativo. Nós viemos aqui celebrar o Deus que já tudo fez, o Deus que já venceu. A gente não vem aqui celebrar um Deus que está dependendo da gente, não. A gente vem aqui celebrar a glória dele, a gente vem aqui reconhecer a glória dele, porque está consumado, está tudo pronto. Aí nós chegamos aqui e com alegria nós vamos entendendo a cada encontro, a cada estudo na nossa casa, a cada pregação, a cada aula de EBD, que esse Deus maravilhoso, que nos tornou seus filhos, nos dá a oportunidade de nós participarmos desse plano da salvação. A gente não sabe até quando estaremos aqui, a gente não sabe o dia exato do retorno de Cristo, por mais que sua palavra esteja evidenciando que está cada vez mais próximo, a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Mas qual é o privilégio do cristão? É poder participar. É poder participar das boas novas. É poder chegar lá fora e poder gritar, anunciar, falar baixinho, mandar uma mensagem, mandar um e-mail dizendo que ainda há lugar. Amém, meus irmãos? Você pode se sentar no seu lugar em nome de Jesus nesse momento. Quem tiver aí com suas Bíblias, né, e quiser abrir, Lucas capítulo 14, e eu te pediria, se possível for, no folhetinho também tem o texto, né, que você permanecesse com a sua Bíblia aberta até o final, em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. E o tema da mensagem de hoje é: venha a verdadeira festa, ainda há lugar. Nós sabemos, né, que nós estamos aí, acho que no 4º dia hoje, da festa, do carnaval, oficialmente falando aqui em nossa cidade, né? A gente sabe que a nossa cidade, por muitos aí fora, ela é até reconhecida como São João da Barra, São João da Farra, né? E nós temos o carnaval, acredito eu que se não for a maior, é uma das maiores festas populares aqui na nossa nação, né? E, na verdade, sabe, irmãos, nós precisamos compreender que nem tudo que a cultura produz é ruim. Por quê? Nós precisamos lembrar que todo ser humano, ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. E quando o texto bíblico fala para a gente lá em Gênesis, isso não significa que Deus, ele é assim conforme a nossa aparência. Uma cabeça, um tronco, braços, pernas, né? Presos a esse tronco, enfim. Ele tem essa disposição. Tem a ver, na verdade, com uma formação moral. A gente tem falado aqui que esse caráter e semelhança é que Deus comunicou, né, aos homens alguns dos seus atributos. Nós temos capacidade de amar, capacidade de ser misericordiosos, capacidade de criar, porque nós vemos o nosso Deus criativo, né? O nosso Deus é imensamente criativo. Nós, como cristãos, nós acreditamos que nós chamamos de um design inteligente, né?
Que teve um Deus que no poder da sua palavra formou e criou todas as coisas conforme está lá estabelecido no livro de Gênesis, né? Logo no primeiro e no segundo capítulo. Então, na verdade, todos os homens, mulheres, eles carregam esse potencial criativo de Deus. Eles carregam essa capacidade de criar coisas bonitas, né? De criar coisas interessantes. Um exemplo, às vezes a gente se depara com uma tela e um quadro que foi pintado por um não cristão e, meu Deus, como que ele retrata bem uma natureza, uma paisagem, ou até mesmo uma pessoa, né? E nisso a gente vê beleza, a gente se encanta, né? E por que ele consegue fazer isso? Porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós sabemos que muitas das coisas não são feitas pelas pessoas que não reconhecem o Senhor para a glória de Deus. Hoje nós sabemos que se nós formos pintar um quadro, nós devemos pintar um quadro para a glória de Deus. Hoje, quando nós viemos ao culto, a gente deve vir para a glória de Deus. Hoje, quando nós formos para as nossas casas e fazer uma refeição para os nossos familiares, para amigos, para enfim, o que for, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Nós estamos carregando a glória de Deus a todo instante. E nós devemos manifestar essa glória. E o carnaval, na verdade, ela é uma festa que você não consegue tirar nenhum proveito nesse sentido. Por mais que talvez você possa olhar, caramba, olha lá um carro alegórico que enfim, não sei o quê, mas sabe? Mas o carnaval ela é uma expressão popular que do seu início ao fim, ela é, como que eu posso dizer? As motivações, elas já são contra a glória de Deus. O carnaval, ela é uma festa do excesso. Inclusive, né, até quando a religião adotou o carnaval, sincretizou, porque o carnaval tem suas origens pagãs, né? E nós sabemos que religiões ao longo da história adotou o carnaval, sincretizou os elementos do carnaval para poder também participar de alguma forma, ou preocupada com adeptos, preocupada com números e não perder, enfim, sabe? E aí se prepara o carnaval como uma festa do excesso, né? Ao qual até mesmo a religião falava, ó, fica aí no excesso tantos dias e depois separem aí 40 dias para poderem segurar a onda, mas só que é meio contraditório porque nesse tempo que se segura a onda, entre aspas, para poder se santificar, as pessoas já estão planejando o carnaval do ano que vem, já estão pensando como que vai ser o excesso do ano que vem, né? E Paulo, ele trata muito isso inspirado pelo Espírito na carta aos Romanos. Não, calma aí. Aquele que ama o Senhor, aquele que reconheceu que o pecado, o seu pecado é ofensa contra Deus, que o seu Senhor foi nesse madeiro para poder pagar a culpa que era nossa dos pecados. Não faz nenhum sentido eu continuar entregue aos pecados, né? Por mais que o carnaval, há um tempo atrás, com certeza, eram dias dos excessos. Hoje já é excesso todos os dias. Nós estamos num tempo da humanidade que você vê todos os excessos que talvez outrora só se via no carnaval, a gente vê em todos os dias de hoje. Então, é interessante que o carnaval, ele termina na quarta-feira de cinzas, né? Talvez alguns de nós aqui já viveram essa festa, já participaram, né, dessa festa, e nós sabemos tudo que essa festa nos causa, tudo que essa festa carrega. Uma festa que ela é mascarada de alegria, né? Mas nós sabemos tudo que está por detrás dos bastidores, sabe? A gente sabe, se talvez a gente for fazer um levantamento nas delegacias, for fazer um levantamento nos hospitais, a gente vai ver, né? Se a gente talvez pegar uns 2 meses para frente, depois do carnaval, e ficar indo nos postos de saúde, a gente vai conseguir ver quanta gravidez indesejada, quanta, talvez, gravidez que vão ser interrompidas. A gente vai ver, talvez, tantas crianças que serão geradas num ambiente completamente desestruturado, talvez até mesmo sem saber quem foi o pai, como é que foi, enfim. Ou talvez quando o pai sabe, ele não assume. Tantas doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas só que pra gente ela é vendida como uma festa de alegria. E, na verdade, hoje a gente não está pregando aqui para poder ficar falando do carnaval. A gente está aproveitando a oportunidade para poder lembrar que nós fomos chamados a viver uma festa. Uma festa que foi inaugurada há 2000 anos atrás. Um vinho novo. Jesus Cristo trouxe um vinho novo. Mas só que hoje o cristão ele já não está mais preocupado, ele não quer mais satisfazer a embriaguez da carne. Sabe por quê? O cristão hoje, ele está regozijante e deleitoso no espírito. Por quê? Porque foi entregue por nós, é o que a mesa simboliza, um vinho novo.
Nós entendemos que, através do Evangelho de João, João não iniciou, vamos dizer assim, o primeiro milagre que ele registra de Jesus falando de uma festa. E por uma perspectiva de Deus, acreditamos que isso não é à toa. É para poder chamar a nossa atenção, sabe? Que o cristão ele foi convidado a uma festa, né? O cristão ele tem momentos de tristeza, mas só o que hoje o cristão carrega é uma alegria, né? Eu não estou dizendo que o cristão vai estar rindo o tempo inteiro. Nós vamos estar talvez dentro de um velório e tem que estar rindo o tempo inteiro, gargalhando, né? Mas a gente sabe que o que domina o nosso coração, o que domina a nossa última palavra entre tristeza e alegria, domina os nossos sentimentos, é a alegria. O cristão hoje ele caminha com a alegria de confiar na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso para a gente. Vocês estão comigo aí no texto de Lucas? Lucas capítulo 14, versículo 15. Amém? Então eu vou ler aqui e depois retorno para a gente poder vir conversando tudo o que a gente tem a tratar nesse dia de hoje. Só para poder lembrar aqui o que está acontecendo. Lá no versículo 1 do capítulo 14, diz assim, num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus. A gente sabe que nesse momento que Jesus vai explicar essa parábola, ele está na casa de dos fariseus, né? E sabemos que ele está na casa de dos principais fariseus. E aí, conforme tudo vai acontecendo, em um determinado momento, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, né, um dos fariseus, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse, casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A gente vai vir discorrendo versículo por versículo, mas nesse texto a gente vai ver que o banquete da salvação é uma festa. Jesus chamou o cristão para poder entrar numa festa. Então, tristeza eterna, uma tristeza que não cessa, uma tristeza que não passa, não combina com o cristão. Nós vimos que essa festa e esse banquete é preparado por Deus e oferecido a todos. A oportunidade de salvação, a festa da graça, ela está estendida a todos os homens por uma iniciativa de Deus. Mas nós vimos que dentro desse convite há rejeição. E até hoje, homens e mulheres, infelizmente, continuam resistindo, continuam rejeitando essa oferta, esse convite da graça. A gente vai ver também que nem sempre o que afasta os homens de Deus são coisas más. Lembra que o Senhor falou que nos dias que antecederiam sua volta, os homens estariam que nem a época de Noé? Que faziam o quê? Comiam, bebiam e se davam em casamento. É pecado comer? É pecado beber? É pecado se dar em casamento? Não. Mas as pessoas continuaram e continuam preferindo as bênçãos do que o abençoador. Continuam distraídas com aquilo que não traz esperança, com aquilo que não traz futuro, com aquilo que não traz alegria e nem paz. E o que é interessante é que os banquetes do mundo geralmente são convidadas pessoas dignas, pessoas de honra,
Talvez eu vou convidar alguém para minha festa, que talvez lá na frente ela vai me convidar também para a festa dela. Talvez eu vou chamar alguém que tem alguma coisa a me oferecer. Pô, vou chamar fulano, que fulano vai trazer um presente bacana para mim. Vou convidar Beltrano, que Beltrano vai dar um presente legal para o meu filho. Mas só que nessa festa, ela é oferecida também àqueles que são considerados indignos. E outra coisa, irmãos, enquanto houver lugar, o nosso chamado é convidar pessoas, é chamar pessoas. E enquanto houver lugar, isso só Cristo sabe a quem que está reservado cada lugar. A nossa missão é proclamar, é chamar, é ir por cada beco, é ir por cada rua anunciando. E sabe uma coisa muito interessante que a gente aprende nessa parábola? Isso é maravilhoso. Deus tem mais anseio em salvar o pecador do que o próprio pecador tem anseio em se chegar a Deus ou até mesmo ser salvo. Pega as nossas vidas. Quantas vezes nós resistimos, irmãos? Quantas vezes, sabe, o amor do Senhor, a mão estendida estava ali e a gente com o coração duro se afastando, com o coração duro se afastando. Mas só que essa festa, ela termina com um alerta. Uma hora a porta vai fechar. E quem não reconhecer esse convite maravilhoso, infelizmente vai ficar fora da festa. O Senhor não se agrada nem um pouco disso, com certeza, irmãos, com certeza. Às vezes a gente fica preso, Jesus não voltou ainda por causa do homem da iniquidade. Jesus não voltou ainda por causa disso. E tu vai na internet, é uma enxurrada de vídeos sobre esse assunto. E cada um fazendo umas contas, cada mais maluca do que a outra, e pega o ano dos reis, e meu Deus, eu para ser sincero, eu nem olho, né? Esquece o principal. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda há lugar, irmãos. Jesus não voltou porque, como diz Pedro em sua carta, porque o nosso Deus é longânimo. Sabe o que isso significa? É um ânimo esticado. A palavra no grego significa um ânimo esticado. O nosso Deus é bondoso. Ele quer que mais pessoas se acheguem a esta festa, sabe? Por quê? A festa no céu quando um pecador se arrepende. O evangelho, às vezes, é anunciado entre 100 pessoas, mas se um pecador se arrependeu, a festa no céu, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por quê? Para o Senhor vale mais uma alma, uma vida do que o mundo inteiro, irmãos. Inteiro, inteiro. A gente pode e deve ajudar os nossos irmãos. A gente pode e deve ajudar os necessitados, mas, irmãos, não tem nada melhor do que o Evangelho. Não há nada melhor que nós possamos apresentar às pessoas, a familiares, a amigos, aos perdidos, aos aleijados, aos coxos do que o Evangelho. E quando a gente olha esse texto aqui que fala sobre aleijados e coxos, não podemos ficar apenas presos, sabe, naqueles que carregam enfermidades físicas, mas são aqueles que estão carregando enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Tem tanto coxo espiritual, tem tanto aleijado espiritual, tem tanto cego espiritual. Isso tudo reflete nas suas emoções, isso tudo reflete no seu físico. E nós vamos ver aqui agora que nós continuamos fazendo parte de uma verdadeira festa e que essa festa maravilhosa ainda há lugar. Voltando ao versículo 15. Por que Jesus está explicando isso? Na verdade, o fariseu que pergunta isso, Jesus estava observando a festa na casa lá do fariseu. Vamos imaginar assim, né? Porque a galera ia chegando e todo mundo ia procurando os locais de honra ou de destaque. Todo mundo querendo se assentar à frente, né? Todo mundo querendo ser visto e ser notado. E está Jesus observando, né? Porque Jesus, ele é didático, ele é prático, ele pega as situações da vida para poder nos explicar realidades espirituais. Essa é a premissa das parábolas, né? Mas só que foi aquela oração que ele fez: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor oculta isso daqueles que se julgam que são e revela aqueles que nada são. Não é que Jesus tinha prazer em ver os fariseus perecendo. É que Jesus está dizendo: vocês estão apoiados em si mesmos. Vocês continuam apoiados em si mesmos. E está rolando um banquete ali na casa de um dos maiores dos fariseus. E Jesus está vendo a disposição que eles se organizam. E Jesus pega e fala:
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando alguém chamar vocês para uma festa, não sai se sentando logo nos locais da frente, não. Sabe por quê? O dono da festa pode chegar, levanta que esse lugar não é para você, vai lá para trás. Mas senta lá atrás. Por quê? Quando o dono da festa chegar, chama fulano, faz favor, vem aqui, senta aqui na frente. Né? E nós sabemos que a igreja é de Cristo. Então, ele que vai colocando cada um conforme a sua vontade na igreja. Mas só que dentro da igreja não há essa hierarquia de relevância de um irmão ser mais espiritual do que o outro, de um irmão ser melhor do que o outro. Na verdade, estamos todos nós servindo a um propósito só e servindo uns aos outros. Essa é a grande premissa, esse é o grande chamado do Senhor. E aí Jesus, né? E aí um daqueles fariseus cheios de si, aí ele vai e fala: ao ouvir tais palavras, um do que estava à mesa com Jesus lhe disse... Vou botar aqui. Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus, né? E ele está apoiado nas suas obras, ele está apoiado na capacidade do que eles poderiam fazer. E aí Jesus começa contando uma história. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A gente, voltando só um pouco lá ao contexto do judeu nessa época. É como nós fazemos. Um exemplo, tem a festa de aniversário do nosso filho, que vai ser hoje. Hoje é dia 2, né? Alguém chega e liga, fulano, ó, hoje dia 2, festa do meu filho. Não, se avisa com uma certa antecedência. Ó, fulano, Beltrano, dia 2, eu vou fazer a festa do meu filho. Vai ser lá em casa, ou não, vai ser em tal lugar, né? E assim também era com o judeu. Então esses convidados, eles tinham sido chamados antes do início da festa, né? Eles já sabiam que estava vindo uma grande festa. E Jesus está se referindo aos judeus. Porque a promessa veio primeiro para eles. E depois ela chegaria para a gente. Os cegos, os coxos, nós somos esses, os gentios que participam dessa festa. Então Jesus está falando que muitos foram convidados. E aí o 17. A hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar aos convidados. Por quê? Na época do judeu era assim. Chamava com antecedência, Léo e Rose, ó, vai ter um banquete lá em casa hoje. Vocês sabem que seria no dia 2 de março. Mas aí, quando estava tudo preparado, ele enviava o servo, a casa do Léo e da Rose, a casa de fulano e Beltrano, ó, tá tudo pronto. Pode ir. A hora é agora. Hoje é o dia, não é amanhã. E nem é depois da manhã. É hoje. E aí, irmãos, vamos pensar. Isso a gente vai ver nos noticiários. Acidentes, mortes, por todos os tipos, enfim, o que for. Quantas pessoas que tiveram um convite, resistiram, ficaram endurecidas contra o convite e achando que talvez, não, espera passar o carnaval. Quando acabar o carnaval eu ajeito a minha vida com Deus. E talvez tantas pessoas não vão ter essa oportunidade. Vão continuar não tendo. Vão continuar rejeitando o chamado. Vão continuar endurecendo seus corações. Venham, porque já está preparado. Venham, porque já está consumado. Hoje nós podemos falar isso. Jesus, um tempo depois de explicar essa parábola, ele bradou no madeiro. Venham, porque já está consumado. É graça, é misericórdia. É graça ao pecador arrependido. Não há nada mais que nós fazemos. O banquete está pronto. O nosso trabalho é sermos os servos bons e fiéis que vão aí fora proclamar que já está tudo preparado. Que vai aí proclamar que a festa está pronta. Com o quê? Com a paz que sai de todo entendimento. Uma alegria que vem do alto céu, derramando o amor ao qual nós somos muito amados. Quando? Todos os dias nós somos muito amados. Venham porque tudo já está preparado. Preparado por quem? Por Deus. E é oferecido a quem? Oferecido a todos. Mas todos eles, um por um,
começaram a apresentar desculpas. Esse entendimento, irmãos, ele vem para um processo de salvação, mas também nós podemos aplicar na nossa vida como um processo de santificação. Quantos alertas nós estamos recebendo diariamente do Senhor nas nossas vidas? Quantas vezes o Senhor tem conversado conosco através de tantas e tantas coisas? E nós continuamos resistindo e rejeitando a sua poderosa e soberana vontade nas nossas vidas. Soberania se trata daquilo que é indiscutível, inegociável. A vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é inegociável. Assim diz o Senhor, amém. Assim diz o Senhor e a gente responde amém. Assim diz o Senhor e nós respondemos amém. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E qual é a maior vontade de Deus? Que nós nos tornemos imagem e semelhança do seu Filho. E eles começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Irmãos, vamos imaginar a gente nos nossos dias de hoje. É errado um cristão comprar um terreno? É errado um cristão comprar um apartamento, uma casa, um sítio, uma chácara? Não, não é. Mas é errado o cristão buscar qualquer outra coisa acima do reino de Deus? Pecado. Pecado. A palavra do Senhor não é: se vocês quiserem, se assim vocês entenderem, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não! É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não sei se vocês vão lembrar, Mateus 22, a parábola do casamento, que Jesus termina falando sobre isso. Um entendimento parecido com esse, aí no final ele encontra um camarada que estava sem as vestes nupciais na festa. E no final, esse camarada, o que acontece? Ele fica de fora. E o que são essas vestes? É a veste de justiça. O bispo africano, Agostinho de Hipona, ele falou sobre isso. Que vestes são essas? São as vestes de justiça. Aquele que estiver no banquete celestial, mas que não estiver selado pelo Santo Espírito de Deus, que não estiver lavado pela justiça de Cristo, ao qual nós nos tornamos aceitáveis ao Pai, aquele que preparou a festa, nós seremos colocados para fora. Veste de santidade. Lembra Jesus falando para a igreja de Laodiceia? Comprai de mim vestes novas. Por quê? As vestes de vocês são lindas, são belas. Era o melhor pano do mundo naquela época, era na região de Laodiceia. Aquele vale ali que eu esqueci o nome. Mas eles estavam com suas vestes sujas. E ele vai e rejeita o convite. Ele já tinha sido avisado antes. O outro disse, versículo 19, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Irmãos, talvez aquele está iniciando um negócio ou está ampliando um negócio. Tem problema cristão ter um negócio? Tem algum problema um cristão ampliar os seus negócios? Mas vamos lá, irmãos. Quando os negócios desta vida, quando os negócios desta terra, quando as coisas materiais e terrenas tomam a primazia de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações, tem problema para o cristão? Problema, pecado. Pecado, ídolo. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Pode ser um negócio, pode ser um dinheiro, pode ser minhas propriedades, pode ser o que for. E vamos ser sinceros, irmãos. Ele podia comprar esse terreno amanhã, poxa. O outro camarada aqui, ele podia comprar os bois amanhã. Irmãos, talvez aqui quem é pai, quem ainda não é, mas quem não é pai tem um pai e tem uma mãe, enfim, uma pessoa aqui, mano. Aí tem um negócio que eu tenho que fechar daqui a 1 hora lá em Campos, por exemplo, um terreno, um negoção. Aí você recebe uma outra notícia por um outro lado, ó, teu pai está passando mal, tua mãe está passando muito mal, teu filho está passando muito mal. Eu acredito que, infelizmente, teriam que pede para alguém levar para o hospital. Mas vamos pensar por uma normalidade. Eu vou rejeitar o negoção em Campos, mas eu vou socorrer meu pai e minha mãe.
Vou socorrer minha esposa, meu esposo, meus filhos. Essa é a urgência do reino de Deus. A gente está negociando aquilo que é prioridade. A gente está invertendo as prioridades. É a mesma coisa do amor. Eu posso estar fazendo tudo, irmãos. Eu posso estar completamente ativo no reino de Deus. Mas se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Porque o profeta Isaías disse que as nossas principais obras de justiça perante ao Senhor são como trapos de imundícia. E os trapos de imundícia eram os trapos que os leprosos usavam nos seus corpos. Quando você tirava aquele trapo da pele do corpo do leproso, ele vem com pele necrosada, ele vem com matéria purulenta, né? Enfim, com sangue apodrecido. É isso. Os nossos principais, tudo aquilo que a gente está achando que a gente está assim, ó, no céu. Caramba, cara, meu Deus! Eu imagino a casa que o Senhor preparou para mim no céu, uma mansão. E está apoiado nas suas obras de justiça. Eram os fariseus. E sabe o que acontece com os fariseus? Sabe o que está acontecendo com os religiosos? Porque vamos colocar os fariseus hoje como a religião dessa época, como a religiosidade dessa época, irmãos. O mundo, por uma perspectiva sociológica, olhar para a gente como igreja, como uma religião, tranquilo. Eles olham para a gente, um exemplo, aquele que está ali fora, talvez agora, olha lá, tem um grupo de religiosos reunidos. Mas nós que conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós não somos assim como eles imaginam que nós somos. É completamente diferente desse conceito sociológico que existe de religião. Nós somos um povo conectado a Deus. Nós não somos o povo de uma bandeira, da Igreja Atos, da Batista, da Assembleia, da Presbiteriana. Nós somos o povo... Até porque estar na igreja visível não significa que estamos na igreja invisível. Não significa que estamos na igreja salva, até porque naquele grande dia, mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu visitei, eu fiz aquilo. E quem faz isso é quem está no ambiente da igreja. É quem está no ambiente eclesiástico e está de fora. Nós somos um povo que somos enxertados em Cristo. Nós somos um povo que nós somos enxertados no Deus verdadeiro. E aí, no 20... o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Gente, por que ele não levou a esposa dele? Mesmo que fosse o dia do casamento dele, por que ele não adiou esse casamento para uma outra data? Por quê? Porque ele está trocando os prazeres dessa terra pelo prazer eterno. E o prazer eterno não se experimenta, vamos dizer assim, carnalmente, por mais que ele reflita nas nossas emoções e na nossa carne. O prazer eterno ele é experimentado espiritualmente, até quando Paulo escreve aos Efésios que toda sorte de bênçãos materiais, que foram liberadas nas regiões celestiais, não, são bênçãos espirituais que estão liberadas ao cristão nas regiões celestiais. E nós acessamos essa região por onde? Oração. Para quê? Para a glória de Deus. Sabe o que acontece? São aqueles que só dependem de si mesmos. São aqueles que reconhecem que não precisam de um Senhor e Salvador. São aqueles que estão confortáveis com as coisas desta terra. Irmãos, esses 3 perfis aqui, ele representa todo o perfil que está aí hoje estabelecido. Você vê aqui, ó, nada daqui são coisas ilícitas. A compra de um terreno, a ampliação de negócio, né, a compra de um imóvel, um casamento, nada disso é ilícito, mas está tudo fora de prioridade. Rejeitaram o principal. E quem estava ali no meio deles? Aqueles ao qual apontava toda a lei dos profetas. Ele está diante da representação, assim, máxima, a autoridade máxima da religião dos judeus, que era o partido dos fariseus, era o maior partido junto aos saduceus, que era menor, mas os fariseus eram os maiores, aos quais os escribas faziam parte. Os caras eram completamente versados na lei, no conhecimento, mas completamente afastados do Senhor. Por quê? Porque não tinham amor, uma religião pesada. Sabe como é que era a época de Jesus? Jesus olhava assim para a galera, para o pessoal, os seguidores do judaísmo, e falava, caramba, Jesus se compadecia, se emocionava. São como ovelhas sem pastores. Cheio de atos, de fardos, né, pesados atados sobre eles. E Jesus falando, cara, vocês atam fardos pesados sobre essa galera. Por isso que a gente ora pedindo ao Senhor que até que Ele volte,
Que se a congregação estiver aberta em nome dele, sabe? Que ela pregue um evangelho de graça. Porque se, pois, verdadeiramente o Filho do Homem vos libertou, nós seremos livres. Livres de quê? Do jugo do pecado. Hoje o amor lança fora todo medo. Hoje a gente não anda com medo de condenação, com medo de castigo, até porque Deus não castiga a salvo. Deus corrige a quem ele ama. É diferente de castigo. Nós não andamos mais com medo de castigo. Nós temos nojo do pecado porque o pecado é afronta ao nosso Deus. Por isso que nós odiamos o pecado. Porque se nós estamos nos relacionando com o pecado com medo de punição, tem alguma coisa errada. É porque talvez a gente ainda goste do pecado, ame o pecado. E precisamos abandonar e rejeitar o pecado, pedir ajuda ao santo para poder nos livrarmos disso. E a parábola caminha agora para poder se encerrar. 21. O servo voltou e contou tudo isso ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Porque, irmãos, Deus se ira contra tudo aquilo que é pecado, contra tudo aquilo que é resistência. Sabe por que Deus se ira? Porque esse banquete só é possível porque Jesus entregou a sua carne e o seu sangue em favor a nós. Não foi a qualquer preço que hoje nós podemos nos achegar a essa mesa. Por mais que nós saibamos que ela seja um memorial, mas ela não é um simples memorial. A ceia não é porque é um memorial, não. Nós acreditamos aqui que o suco é suco, o pão é pão. Mas nós temos a convicção da presença daquele que se entregou por amor a nós. Então não é de qualquer maneira, não é brincadeira. Custou muito caro. A participação nessa festa custou a vida do justo, morrendo pelos injustos. Aquele que morreu quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, inimigos da cruz, inimigos do Senhor. E ele disse, saia depressa para a rua e os becos da cidade e traga para cá quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por quê? Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E quem são os doentes, irmãos? Aqueles que reconhecem a necessidade de um Deus. Aqueles que, apesar... Um exemplo, nós podemos ter um milionário que se reconhece coxo na presença do Senhor, que se reconhece cego. Mas talvez nós podemos ter uma pessoa que aqui nessa terra é de poucos recursos, mas tem um coração endurecido, não se reconhece cego, não se reconhece coxo, e ainda diz, eu não preciso de um Deus. Não sei vocês, mas como eu ouvi essa frase no início da conversão, bem que você precisava mesmo, né, Léo? Você precisava mesmo, né? Como se talvez só nós que estamos aqui que precisássemos. Vem com uma pitada de juízo, porque é natural do homem caído querer estar julgando a tudo e a todos a todo instante. Hoje nós devemos julgar, mas pela reta justiça, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa vara, ela é o nosso cânon, ela é a nossa vara de medir. Não é pelo que eu acho, é pelo que o Senhor acha. Você precisava, né, cara? Você precisava. E na verdade Jesus veio para esses. É aquele que pode chegar aqui tendo uma poupança, aplicações de 10 milhões. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que eu sou um pecador e me arrependo diante do Senhor. É para esses que o convite está feito. É esses aos quais o Senhor continua chamando. E Ele manda que a gente vá por todos os lugares anunciando isso, anunciando essa maravilhosa graça. E mais tarde o servo lhe disse, patrão, eu já fiz o que o Senhor mandou, mas só que ainda há lugar. É o pai e o filho. Irmãos, sabe o que o filho está falando para o pai o tempo inteiro? Pai, ainda há lugar. Aquele que intercede pela gente, ainda há lugar. E aí sabe o que Jesus está falando para a gente? Aqui nesta manhã, mais uma vez, ainda há lugar. Ricardo, ainda há lugar para a tua parentela. Ainda há lugar para os teus vizinhos. Ainda há lugar para aquele que você não conhece. Ainda há lugar para aqueles que estão internados nos hospitais, para aqueles que estão nas prisões, para aqueles que estão na boca de fumo, para aqueles que estão nos escritórios, para aqueles que estão aonde for, ainda há lugar. Ainda há lugar. Esteja pronto a tempo e a fora de tempos.
Pregue o evangelho, anuncie o evangelho. Conte a todos, por quê? Porque ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que minha casa fique cheia. E sabe o que isso aqui significa? Não é obrigar pela força. É obrigar pela pregação do evangelho. Sabe por quê? Tem muita gente que realmente é tão rejeitada, é tão maltratada, que ela não se acha digna de tão maravilhosa graça. Que ela resiste. E vocês já se depararam com isso, eu tenho certeza. Não é para mim, não. Deus é muito bom. E essa é a mentira que o diabo espalha para todos os tipos de público. E se obrigar é pelo anúncio incessante do evangelho. Ainda há lugar, ainda há lugar. A festa está pronta, a festa está pronta. É só você se arrumar, ainda há lugar. Eu tenho que levar presente. Não precisa, ainda há lugar. Eu tenho que comprar roupa mais cara. Não precisa, ainda há lugar. Você vai ser vestido de honra. Mas eu não mereço mais, eu já tive lá e saí. Volta que quando o Pai te ver, Ele vai correr ao seu encontro. Ele vai colocar um anel no seu dedo, vai colocar uma sandália nos seus pés, vai mandar matar um gado para poder comemorar. Volta, ainda há lugar. Você só foi experimentar a festa errada, que te levou até as pelotas dos porcos. Mas retorna, porque ainda há lugar, ainda há lugar. Irmãos, sabe para que aponta isso daqui? Essa manhã simples, né? Aponta para o banquete celestial. E eu quero trazer a minha lembrança e a sua lembrança uma coisa. Até nesse banquete, nesse momento, aquele que se entregou por nós vai nos servir. Ele nos serviu com a vida, tanto prazer que ele tem que a gente se assente nesse banquete com ele. Eu não sei o quão desejosos nós somos de estar nesse banquete, mas uma coisa eu tenho certeza: o desejo dele é muito maior do que o nosso de estar lá nessa mesa com a gente. Isso é muito grandioso, irmãos. Isso é maior do que talvez agora alguém ligar para a gente: deixaram uma herança aí para você, 2 milhões. A gente está num mundo tão material, tão financeiro. Saber que Deus se agrada de nós estarmos na mesa com Ele. E Ele está lutando com todas as suas forças para trazer cada vez mais pessoas. Por quê? Porque ainda há lugar. Por quê? Porque Ele quer que a casa fique cheia. Tem uma parte, né, nisso tudo, que é para a glória do Senhor. Por mais que seja para a glória dele, eu tenho certeza que dói no coração dele. Absoluta. Porque o profeta Ezequiel disse que o Senhor não se agrada quando uma vida perece. O propósito de Deus no Éden é vida. Sempre foi vida. Deus criou homens e mulheres, a raça humana, para a vida. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. Mas só que, como ele disse, por mais que ele deseje que a casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E sabe, irmãos, eu queria propor a todos nós, que nós, até nós morrermos, ou até Jesus voltasse aqui nós estivermos ainda, que nós oremos por isso, sabe? Para que mais pessoas possam chegar ao entendimento
ao conhecimento do santo e mais pessoas possam vir fazer parte dessa festa, né? E que, na verdade, nós possamos expressar o ser de Deus todo o tempo da nossa vida, né? Que a gente não resuma Deus ao encontro de domingo, ao encontro de terça-feira, mas que nós manifestemos o ser de Deus a todo instante, E pedir que Ele continue, através de sua graça e misericórdia, abrir o entendimento das pessoas, né? Porque outrora nós estávamos cegos e Ele paralisou todos nós no caminho de Damasco, né? Todos nós íamos por um caminho que ofendia, que agredia ao Senhor, mas em determinado momento Ele chegou no caminho de Damasco e cada um sabe qual é o seu caminho de Damasco e Ele nos paralisou, né? Ele derrubou as escamas, Ele levou pessoas para poder orarem por nós, para que essas escamas caíssem. Ele nos comissionou, Ele nos intimou. Eu nem gosto muito do termo voluntário no reino de Deus, porque nós não somos voluntários. Porque o voluntário é aquele que faz se quiser, um serviço voluntariado. O cristão não tem voluntariado para o cristão. O cristão é intimado a fazer. O cristão é chamado a pregar, o cristão é chamado a ser santo, o cristão é chamado a repartir, o cristão é chamado a amar. Não tem negociação. Eu não sou voluntário em amar, eu não sou voluntário em repartir, eu não sou voluntário em seguir a Cristo, eu não sou voluntário em fazer o que for, em orar, eu não sou voluntário, enfim, em me santificar. É obrigação, não é voluntariado, né? E Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, você poderia ficar de pé no seu lugar nesse momento? Eu queria pedir aos nossos diáconos que nos ajudassem aqui, por favor. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que nós anunciamos a morte daquele que vive. A morte em benefício de pecadores, de coxos, aleijados, doentes, enfim, o que for. E aí ele continua dizendo: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do sangue e do corpo do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, através da ceia, nós reconhecemos a obra e a pessoa de Cristo. Nós reconhecemos a pessoa de Cristo como o Deus que se encarnou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. E a obra, qual obra? Que Ele é o enviado do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê pereçam e não tenham vida eterna. Então, a mesa, a ceia, ela faz sentido para quem crê. Ela é um convite para quem crê na obra e na pessoa de Cristo. E a partir daí, a mesa é sempre um convite para que mais pessoas entrem, porque ainda há lugar. E quando a Bíblia diz para nós nos examinarmos, não é para a gente lembrar o pecado, se assentar, quando o diácono passar, a gente rejeitar. Não, irmãos. É para consertar. É local de renunciar, de abandonar, Senhor. Eu tenho errado, eu tenho pecado, perdão, errado não pecado, porque estão tentando arrancar a palavra pecado,
estavam colocando ela como erro. Não, é pecado. Pecado existe, é pecado, né? Perdoe porque eu tenho pecado contra ti. Me perdoe porque eu tenho feito isso, tenho pensado, tenho falado, ou tenho deixado de fazer. É isso, examine-se cada um a si mesmo. Reconheço a pessoa e a obra de Cristo. Abandono o pecado, peço a santificação, busco o Senhor. E vou para a mesa, irmãos, com toda a confiança. O Senhor se agrada, é de ter a casa cheia, é de ter a mesa cheia, não é de qualquer maneira, porque nós sabemos aquele que tiver com a veste errada, naquele grande dia ele vai ser reconhecido. Talvez a gente não reconheça um ao outro, mas ele sabe quem é quem. É isso. É isso. É a verdadeira festa que vai ser eterna, irmãos. Caminhemos com alegria, caminhemos com a firmeza de que está consumado. Caminhemos com a convicção de que ele já venceu. Caminhemos com a convicção de que não somos mais bastardos, somos filhos, somos filhas. Ainda há lugar, irmãos, ainda há lugar. Não é por números, é por propósito. Ainda há lugar, ainda há lugar. Em nome de Jesus, ainda há lugar. Sabe, nós vamos participar da ceia nesse momento. E depois desse momento que nós cearmos, a nossa irmã Hilary propôs 3 canções aqui para nós cantarmos. E que nós cantemos com alegria, porque é festa. Nós estamos numa festa. O cristão tem motivos gigantescos para celebrar. Todos os dias, apesar dos apesares, nós temos inúmeros motivos e o maior de todos está aqui atrás, o símbolo dele. O maior símbolo de amor não é um coração, é a cruz. A cruz de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, vocês podem servir, por favor, o pão e o suco? Serve o lado de cá, você, ó. Meu pai está com baita um suco.